Ei, pessoal! Quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre um tema que todo mundo sempre conversa em fevereiro, março, que é o carnaval. Começando aqui mais uma live. Hoje a gente vai ter uma convidada super especial. Vou deixar ela se apresentar também, a gente apresentar essa pessoa maravilhosa que é a Vivi, assim que ela colar aqui com a gente. Mas momento de festa, né? E ontem a gente teve uma notícia que nos deixou mais em festa ainda, que foi a denúncia que a PGR apresentou contra o Bolsonaro. Então a gente está mais animada para aproveitar esse carnaval sem moderação depois dessa notícia e sabendo que a gente também tem a possibilidade de ter mais uma grande conquista no carnaval, domingo à noite, que é o Oscar de Fernanda Torres. Um carnaval regado a boas notícias políticas para combinar muito com o espírito do carnaval de BH, né? Tô bem animada para ver as fantasias que vão sair depois dessas notícias todas. E Vivi certamente também vai contar um pouco pra gente como que tá esse espírito carnavalesco, né, do pré-carnaval de BH. As pessoas que estão entrando aqui, queria dar oi para todo mundo. Não sei se vocês estão curtindo os bloquinhos de pré-carnaval, gente. Se quiserem dar uma notícia aí de como tem sido. Esperando aqui. Ei, Vivi! Você já está aqui conosco? Pessoal, essas lives de Instagram. Vivi está aqui com a gente. Tava justamente falando, boa tarde, pessoal. Ei, Vivi! Aí, cheguei. Bem-vinda, amiga! Obrigada, querida. Que bom estar aqui. Eu estou ajeitando meu celular. Deixa eu ver aqui um lugar que ele fica bom. Aqui tá bom? Tá bom, tá Então tá ótimo. Tava ótimo. Estão me enxergando bem? comentando que a gente tá enxergando e ouvindo bem, tudo certinho. Tivemos Ótimo. uma boa notícia ontem para embalar o carnaval, né? A denúncia contra o Bolsonaro. Exatamente. Ainda bem. Que bom que a gente tem rumos aí que são favoráveis à democracia, né? Ótima notícia. E vamos ver como que vão ser as fantasias, né? Exatamente. Aposto que vai A impulsionar. criatividade vai ser incrível, é. Vai ser muito bom. Ô, Vivi, mas que alegria te receber aqui. Eu vou brevemente, né, te apresentar, mas fica muita vontade para complementar. Só contar, né, para todo mundo que está aqui que a gente teve um contato recente muito legal. Vivi veio aqui no mandato para fazer uma formação com a nossa equipe, né, sobre gênero. E foi incrível. A gente já está desdobrando em várias coisas, ajudando a gente a ter um olhar, né, que consiga captar também as desigualdades raciais, de gênero, a gente pensar o que que é essa proposta da BH do Bem Viver, né? Mas Vivi, você que é assistente social, cantora, né? Fundadora de vários blocos, bloco Bruta Flor, vocalista do Havaianas Usadas, inclusive que é um bloco que eu já toquei, né, em anos passados no Carnaval, integrante do coletivo Negras Autoras, né? E também da organização feminista ANIS, Instituto de Bioética, né? Isso. É cientista política, tem pesquisas nessa área, né? E carnavalesca. Faltou alguma coisa? Conta um pouco pra gente sobre você. Eu acho que é isso tudo, resumiu muito bem. É isso. Sou mãe também, né? Sou mãe solo do Benjamin, que é lindo, que está na escola agora. E é isso, vou construindo, seja no palco, seja na rua, seja na academia, seja na organização do terceiro setor, arte e política, como formas de transformação mesmo do mundo, dentro de uma perspectiva feminista, interseccional, então muito voltada para o pensamento feminista, preto, latino-americano, da experiência das mulheres negras também latino-americanas, muito voltado para as organizações de mulheres que a gente tem em Belo Horizonte, na região metropolitana, em Minas Gerais, no Brasil, na Latinoamérica, enfim. Eu sou uma pessoa que se coloca a serviço dessa transformação dentro dos pilares que me constituem como mulher preta, a favor das transformações. Maravilhoso, Vivi. E aí, nesse encontro da arte com a política, eu queria puxar um pouquinho sobre o nosso carnaval, né, de BH, mas também o carnaval de modo geral.
a presença das mulheres sempre foi muito forte, né? Inclusive para trazer essa dimensão política. Como é que você enxerga assim essa, sei, uma evolução, a nossa participação, né, no Carnaval aqui de BH nesses últimos anos, depois dessa retomada, né, do Carnaval? Uhum. Eu acho sempre importante, eu até dei uma entrevista na Rádio FMG falando um pouco sobre isso, que eu acho sempre importante falar sobre o que também antecede, o movimento de carnaval que antecede a esse movimento que surgiu muito Boa. forte nos últimos 12, 15 anos, né? Porque Belo Horizonte sempre foi uma cidade que teve carnaval. Nós temos vários blocos, caricatos e várias escolas de samba de Belo Horizonte da região metropolitana, que já tem quase meio século, ou até um pouco mais, né? Então sempre existiu o carnaval. As mulheres sempre estiveram no carnaval de Belo Horizonte da região metropolitana. Mas como em várias outras partes, que a gente pode falar da política, da economia, na cultura e na arte não é diferente. As mulheres sempre foram muito subjugadas desse lugar de reconhecimento do que elas fazem. Então, o que eu penso que a gente tem conseguido avançar, sim, temos mais mulheres, isso é muito importante, mas é importante dizer que elas sempre estiveram, né? Ótimo. Mas temos mais e estamos conseguindo cada vez mais ter mais mulheres em lugar de destaque, em lugar de visibilidade, né? Porque nós temos uma gama de trabalhadores do carnaval. Mas algumas pessoas são reconhecidas como pessoas que trabalham no carnaval E e outras outras pessoas não não. têm esse reconhecimento, né? Então, o que eu vejo é que as mulheres têm conseguido estar, por mérito e construção delas, em mais espaços de destaque. Então, nós temos blocos em que as mulheres lideram os blocos cantando, elas são as regentes, tanto regentes de chão, quanto regentes mais do alto, quando a gente fala de blocos muito grandes, né? Mulheres que estão aí fazendo direção artística. Então, a gente tem uma diversidade de mulheres e as mulheres têm se sentido cada vez mais à vontade de estar nesses espaços e cada vez mais preparadas para ocuparem esse espaço, porque é muito difícil. A gente tem uma mistura de machismo com racismo, com LGBTQIA+, mais fobia, com classismo. Então, nós temos vários sistemas de opressão que eles também são presentes no carnaval. E eles fazem com que as mulheres não se sintam à vontade, porque esse é o objetivo da opressão. Fazer com que a pessoa que está sendo oprimida não se sinta apta a estar naquele lugar. E isso faz com que a gente tenha sempre um grupo no mesmo lugar, né? Então, a gente tem um grupo que geralmente é majoritariamente de homens brancos, héteros da classe média, que se sentem muito à vontade a estarem ali. E isso faz com que as mulheres vão sentir, não, então talvez eu não esteja tão preparada, talvez eu não seja tão boa. E aí, quando a gente vai tendo mais mulheres à frente, a gente cada vez mais tem mais gente para compor esse bonde, mais mulheres. Eu vejo muitas mulheres que me param no carnaval, entre um bloco e outro, e falam, eu quero tocar ano que vem. E que aí me encontra e fala, tá vendo? Eu vim. Então, assim, isso é muito legal, é muito massa. E acho que as mulheres na sua diversidade, né? Porque pode ser que alguns blocos sejam um local assim convidativo para algumas mulheres, né? Mas não para todas. Eu, enfim, acompanho o bloco da Truque do Desejo há alguns anos, né? E lá é um de vários blocos em que a gente vê a diversidade das mulheres e a gente fica muito à vontade para poder estar ali, né? Sem também ter uma cobrança de, será que eu estou no lugar certo? Será que eu posso curtir da forma como eu quero, né? Uhum. E acredito que para vocês que trabalham no carnaval no sentido de estar ali produzindo a música, talvez isso também seja, ou produzindo bloco, né? Ou enfim, porque, como você falou, são várias funções ali, né, de trabalhadoras e trabalhadores que estão ali para tornar o nosso carnaval possível, né? Exatamente. E esse é um grande desafio, a gente fazer com que a diversidade ela possa acontecer em todos os espaços, para que a diversidade não seja um nicho. Ah, não, esse bloco aqui é só esse tipo de pessoa. Esse bloco é só, né? A gente tenta ao máximo, porque como a gente tem algumas características muito normativas na sociedade, a gente acha que é comum. Então, às vezes você tem um bloco, por exemplo, que só tem pessoas brancas, e aí, não, normal. Não, não é normal, gente. Por que Uhum. que não tem pessoas diferentes? Às vezes a gente tem um bloco que a maioria das pessoas são hétero. Normal, não, não é normal. Então, a gente tem que sair dessas normatividades para entender por que que esse bloco tem muito mais gente hétero? Por que que esse bloco tem muito mais gente branca? Por que que esse bloco tem muito mais homem? Por que que esse bloco tem muito mais gente de determinada parte da cidade? Então, talvez esse bloco, não intencionalmente, esteja fazendo com que outras pessoas não consigam chegar ali, porque não vira um ambiente que as pessoas vão se sentir à vontade.
Por isso que o carnaval é muito político, porque a gente tem blocos em que tem nas suas pautas, como a Tranque do Desejo, por exemplo, que já tem as suas pautas muito bem demarcadas em prol da diversidade, que faz com que as pessoas se sintam muito à vontade, que a gente consiga ter um grupo imenso de pessoas passando um recado para a cidade, de que essas pessoas existem não só no carnaval. Elas existem o ano inteiro e elas devem ser respeitadas o ano inteiro. Isso é incrível. E também precisamos de ter esses blocos, e eu vejo isso, inclusive, sendo do Havaianas Usadas, que é um bloco que tem uma proporção muito grande, em que as pessoas elas entendam que a diversidade precisa de existir ali também. Sim. Esse bloco tem que ser um bloco em que pessoas trans se sintam à vontade para estar ali, que indígenas se sintam à vontade de estar ali, que mulheres negras se sintam à vontade de estar ali, né? Que as pessoas da sigla toda estejam, né, à vontade de estar ali. E é um desafio, porque a gente precisa de tirar o véu que cobre os nossos olhares, que a gente não tá ligado neles. Assim. E o carnaval é legal, quando você vê que existe tanta gente diferente, mas que você não convive com aquelas pessoas. Por isso que é muito importante que a gente esteja atento nisso. E um outro aspecto também que eu acho muito importante, falando de diversidade, é que a gente cada vez mais comece a nominar, é um exercício que eu faço ao longo desses anos. Quem são os trabalhadores e as trabalhadoras do carnaval? Né? Porque eu sou uma cantora, eu sou uma trabalhadora do carnaval. Uma mulher que trabalha no reciclado é uma trabalhadora do carnaval. Uma vendedora ambulante é uma trabalhadora do carnaval. Uma fotógrafa é uma trabalhadora do carnaval. Né? Uma guarda municipal, uma socorrista, e os homens que se sintam contemplados também nessas profissões. Né? Então, todas essas pessoas são trabalhadoras do carnaval. E a gente precisa de pautar isso no setor público. O quanto que todas as pessoas que trabalham no carnaval, porque é muita gente, se a gente tirar todos os catadores, todas as catadoras da rua, a gente não tem cidade, né? A gente não tem cidade. A gente não tem carnaval, não é possível. Então, são trabalhadores do carnaval. E a gente precisa de pensar nesses trabalhadores o ano inteiro, né? Como que a prefeitura e outros setores também conseguem organizar a cidade para que o carnaval seja um grande resultado de um investimento nos trabalhadores na arte e na cultura de Belo Horizonte. Né? Esse é um desafio que precisa de ser visto, porque o nosso carnaval tem uma proporção enorme e um crescimento exponencial. É um dos carnavais maiores do Brasil, é um dos carnavais mais seguros do Brasil, é um dos carnavais com o maior número de blocos de todo tipo. Então, assim, como que a gente consegue garantir que trabalhadores e trabalhadoras do carnaval sejam contemplados o ano inteiro, né, nos seus trabalhos, para que o carnaval seja um grande momento de comemoração de arte, cultura e garantia de direitos e acesso para as pessoas, e não uma coisa, nossa, meu Deus, como é difícil estar aqui, como é difícil existir e colocar o bloco na rua, né? Não é só um evento, né, Vivi? Assim, um evento que acontece lá durante 4 dias. Quanta coisa foi feita para que isso pudesse acontecer e também oportunidades que o carnaval gera da economia, das pessoas se organizarem, Exatamente. poderem, enfim. Isso é bem interessante mesmo, né? BH se tornou um espaço em que o carnaval cresceu, mas ele precisa ter condições para isso, né? Isso. E aí eu fico pensando aqui, em relação às questões que a gente comentou mais cedo, né? Enfim, das pessoas se sentirem à vontade e seguras, né, nos blocos, inclusive pessoas que são de locais muito diferentes da cidade, né? Porque a gente tem desigualdades socioespaciais. Mas notar, né, que isso precisa ser uma mudança, de que a gente precisa avançar nesse sentido, é um passo, né? Mas o que que a cidade, a prefeitura, enfim, nós, né, de alguma forma, também aqui na Câmara, podemos fazer para garantir, né, que isso seja feito, que as mulheres consigam ocupar esses espaços, que elas sejam remuneradas de forma justa, né, respeitadas, que as pessoas sejam reconhecidas como trabalhadores, né, que estão ali também precisam ter seus direitos garantidos. Como que a gente pode se movimentar, né? Ou o que que já tem sido feito que você já tem notado, assim? Então, eu acho que eu posso dar algumas ideias, né? E ver algumas coisas que eu acho que fazem muito sentido. Até pelo fato de já ter estado também nesse outro lado, quando trabalhei na Prefeitura de Belo Horizonte como diretora de política para as mulheres. Então, eu acho que tem pontos, assim, que eu vou tentar falar rapidamente, que eu acho que são interessantes. Primeiro, pautas de garantia de direitos que precisam de estar contempladas em campanhas permanentes da Prefeitura. Então,
nós precisamos de falar sobre o respeito aos corpos, às corpas, às formas de existir, o respeito às mulheres. Então, precisamos de campanha contra o assédio, né, que vitima diversas mulheres, o ano inteiro. A gente precisa de falar sobre isso, porque isso acontece no carnaval, isso acontece no metrô, isso acontece em grandes eventos, isso acontece nos ambientes de trabalho, nos ambientes familiares. Então, os setores da prefeitura vocalizarem junto com os blocos de carnaval essas pautas que são tão importantes, de enfrentamento ao trabalho infantil, infanto-juvenil, mas o enfrentamento desse trabalho não é só falar criança não pode trabalhar nem adolescente, porque é onde que as mães vão deixar as crianças e adolescentes. Então, quando a gente fala de uma política de educação integral, de contraturno escolar, isso é uma política que tem que ter perspectiva de gênero, então a gente precisa de pensar sobre isso. Os pequenos empresários, né? Os ambulantes, os trabalhadores informais, quais as garantias que eles têm para a realização desse trabalho. Então, a gente pode pensar, quando a gente vê a secretaria, que é a prefeitura, que é um grande nicho de secretarias de áreas específicas, o carnaval tem que estar na agenda dessas secretarias. Né? E toda essa gama de trabalhadores que estão na secretaria, tanto em campanhas, quanto no levantamento de demandas desses profissionais e dos públicos que frequentam o carnaval. Isso é muito importante. Teve uma experiência que eu não vou saber, Luísa, se ela ainda permanece, mas se não me engano aconteceu no ano passado, de uma comissão na Câmara Municipal que estudou um pouco sobre questões do carnaval, que eles fizeram até um documento, né, sobre o carnaval. Essa comissão precisa de ser permanente. É importante que a comissão seja permanente. E é importante que representantes de blocos possam estar ali, inclusive para transitar nesse espaço, porque não é um espaço tão convidativo. Não, né? não. O setor público é muito difícil de estar ali. Os artistas, nós somos artistas. Eu tenho uma formação dupla. Eu sou artista, sou cientista política, sou assistente social, né? Já trabalhei no setor público, então eu tenho esse trânsito. Não necessariamente todos os artistas vão ter, né? Não necessariamente todas as organizadoras e organizadores de bloco vão ter. Então, é importante que exista um espaço permanente justamente para que as pessoas consigam se ambientar. Tanto as representações do setor público, seja executivo, legislativo, de ambientarem em como é que você conversa com trabalhadores do carnaval, quanto também as pessoas que trabalham no carnaval, sendo artistas ou não, possam se integrar e construir demandas comuns. É isso que eu penso, né? Nessa comissão que foi montada na Câmara, eu me lembro que tinha um dado que a arrecadação do município no período do carnaval é de 27 milhões. Né? 27 milhões. Então, assim, é muito dinheiro. E cadê esse dinheiro? Sabe? Porque nós, blocos, né? E olha que eu estou falando do Havaianas, que é um bloco que tem uma certa proporção, tanto em tempo de colocar o bloco na rua, quanto em número de pessoas. A gente faz isso aqui. Então, assim, os diretores do Havaianas, né? Helena Augusto, Peu Cardoso, Rodrigo Magalhães, são incríveis. Ralam muito. E eu estou dizendo de um bloco que tem um tamanho muito diferente de outros, né? Eu sou fundadora do Bruta Flor, que fez 10 anos. A gente colocou o bloco na rua, mais uma vez sem banheiro químico no trajeto. Um bloco só de mulheres. Então, onde que a dignidade está sendo preservada? Quando um detalhe mínimo, que assim, é o primeiro ponto, sabe? Para você pensar um trajeto, não tem. Então, nós precisamos de uma comissão o ano inteiro para que essas vozes todas sejam ouvidas e para que a gente encontre soluções conjuntamente. Está faltando isso. Né? Está faltando integrar o setor de comércio também com a realização do carnaval, o setor hoteleiro, os bares e restaurantes, eles também arrecadam muito. Isso é super positivo. Então, será que eles não podem contribuir também para os blocos? Nós temos blocos que não conseguem sair mais. Né? Nós não temos um espaço público que os blocos possam se dividir para ensaiar. Temos um grande desafio de colocar o bloco na rua, porque não conseguimos ensaiar. Na rua pode trazer uma perturbação para a vizinhança, dependendo do horário. Os horários, às vezes, não são comerciais, porque quem toca nos blocos são trabalhadores e trabalhadoras de outras áreas. Então, não dá para a gente pôr o bloco na rua à noite. Mas qual o espaço que tem? Então, a gente tem que ir para as casas noturnas que não necessariamente estão especializadas para receber os blocos. Né? E nem sempre o bloco vai ter financiamento para isso. Então, eu estou colocando aqui várias questões que eu penso que campanhas que sejam feitas pelo setor público junto com o carnaval e um espaço de discussão, que ele seja permanente, que pode ser na Câmara, que pode ser na Prefeitura, conjunto, mas que todas as pessoas que trabalham no carnaval possam estar para levantamento de demanda, solução delas coletivamente, eu acho que é um caminho incrível. Nossa, você falando, pensar essa oportunidade, né, que um carnaval que está crescendo, que está muito grande, pode dar para a cidade, tanto de orientar políticas públicas
que vão estar presentes o ano inteiro. Mas essa dimensão da participação, né? Pensar assim, olha, quem é que está ganhando com o dinheiro, né, que o Carnaval de BH produz, assim, e quais são as responsabilidades também? Será que elas são compartilhadas, né? Será que essa renda está sendo distribuída? Eu acho que são questões para a gente colocar, né? Porque é uma festa popular, mas que Uhum, nem sempre toma essa dimensão muito popular, assim, né? uhum, Então, exatamente. E a gente não pode fazer, a gente não pode deixar que a arte e a cultura, que precisa de liberdade, seja colocada dentro dessa lógica capitalista neoliberal, sabe? Em que a gente vai ter uma grana que vai estar acumulada na mão de poucos e muitas pessoas fazendo aquilo acontecer que não vão ganhar com isso, a não ser que vão ganhar desgaste, sabe? E aí a gente inverte, ao invés do carnaval ser algo extremamente prazeroso e emancipatório, inclusive, para você ser quem você quiser. Às vezes é um lugar que te engana, que você fala, poxa, eu estou aqui ralando, mas não estou tendo esse retorno, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver, a gente precisa de condições para sobreviver, a gente precisa que as pessoas que estão no carnaval se sintam à vontade para sair como são, na rua, sem sofrerem nenhum tipo de retaliação. A gente precisa de espaços de fomento para que as pessoas possam se integrar com aspectos artísticos e culturais. Então, assim, o carnaval ele é um epicentro de algo muito positivo que pode acontecer o ano inteiro. Basta a gente ter isso na agenda governamental. e aí, Vivi, a gente teve dois temas que circularam nessa última semana, poucos dias. Um em relação ao monopólio da venda das bebidas da Ambev, né? Foi um compromisso que a prefeitura assumiu, assim, que é uma questão complicada, né? Porque se a gente está falando das liberdades, a gente também deveria ter liberdade de escolher as bebidas, o que que a gente quer consumir no carnaval. E mais do que isso, eu acho que tem que pensar qual que é a influência de uma grande empresa, né? Assim, capacidade que ela tem de ditar contratos e a prefeitura seguir isso. E o outro episódio, que eu tive até uma notícia do Ministério Público agora, eu preciso confirmar, parece que foi resolvida, né, a situação do Recicla Belô, Uhum. mas que é com as trabalhadoras, as catadoras, né? Que é um projeto muito interessante que BH começou e que precisa ser continuado, né? Que é trazer Exatamente. essas mulheres com dignidade, remunerá-las, né? Porque o trabalho das catadoras e dos catadores não pode ser remunerado apenas pela quantidade dos resíduos que eles coletam, né? Eles precisam ser pagos pelo serviço que eles estão nos prestando, né? Exatamente. Então eu espero mesmo que tenha tido esse encaminhamento positivo, mas com tudo isso que a gente está falando aqui, a gente mostra que tem um caminho longo ainda a ser percorrido, né? Uhum. E que esses dois pontos, eles fortalecem para mim isso que a gente está conversando, da necessidade de uma instância no setor público, De seja no executivo, acompanhamento. legislativo, de acompanhamento, assim, extremamente necessário, né? Porque ótimo que a Ambev queira patrocinar o carnaval, mas por que em troca disso tem que ser um monopólio que outras empresas também não possam contribuir, né? Nós temos, inclusive, no ramo das bebidas, bebidas que são belo-horizontinas, né? Exatamente. E que são bebidas assim de microempreendedores e que é super importante da gente valorizar as pessoas. Tem algo que a gente não pode esquecer do Carnaval de BH, que o Carnaval de BH é um carnaval do povo. É um carnaval feito pela população de Belo Horizonte. Ele não é um carnaval que empresas chegaram aqui e foram construindo do nada. Ele é um carnaval que nasce de um momento político que não deixa de ser político. A gente tem blocos de vários níveis e blocos que são formados por famílias, por colegas, por amigos de infância, por artistas que são de grupos, sabe? Então, o carnaval, ele foi feito das relações sociais do povo entre as pessoas. E a gente precisa de sempre lembrar disso, porque hoje ele tem uma expressão muito grande, tanto que tem uma expressão tão grande que já está começando um movimento de que as bandas dos blocos não estão sendo tão chamadas mais para tocar, porque estão vindo grandíssimos artistas, porque eles estão entrando, né? Agora que já tem um povo enorme, 5 milhões de pessoas circulando na cidade, a gente tem artistas extremamente renomados, nacionalmente e internacionalmente conhecidos, vindo fazer shows no momento do carnaval. Então, inclusive, as bandas dos blocos não estão sendo tão convidadas quanto eram. E quando são convidadas, recebem um valor que, com certeza, não é um valor que esse artista enorme, né, de grande exponencial do seu trabalho recebe. Então, o que eu fico pensando assim, é que quando a prefeitura faz isso, parece que a prefeitura não entendeu muito bem que esse carnaval é um carnaval do povo. A prefeitura, então, está utilizando de algo que as pessoas construíram para uma troca comercial em que as próprias pessoas que construíram não estão envolvidas nisso.
Então, assim, a gente precisa mesmo de um espaço para que isso seja dito, porque isso é uma coisa muito complexa. E com relação aos catadores, espero que a situação se reverta, né? As catadoras e catadores de recicláveis são assim, imprescindíveis para o cuidado do planeta, né? Para esse bem Exatamente. viver que a gente tanto fala. Eles fazem o que a gente se nega a fazer, inclusive. Eles cuidam de algo que a gente deveria cuidar e que a gente não cuida. E existe um recorte de gênero, inclusive. Uma profissão eminentemente feminina. Então, são mulheres que estão de sol a sol, fazendo separação de reciclável, carregando pesos enormes, além do trabalho do cuidado que elas têm que fazer também, mal remuneradas. E não basta tudo isso, contrata-se uma empresa, né, De ao São Paulo. de São Paulo, que nem é daqui, sendo que existe todo um trabalho delas há séculos, muito bem feito, e aí essas mulheres são excluídas de todo esse processo que elas lideram na cidade. Então a prefeitura tem que tomar cuidado de não nos tirar do nosso protagonismo, de não tirar os blocos das escolas de samba, os blocos caricatos, os artistas todos e trabalhadores do carnaval do seu protagonismo e decidir ali com a Ambev que aí, de repente, existe um monopólio que cerceia as pessoas de fazer algo dentro de um espaço que elas que fazem acontecer. E o mesmo para as catadoras, assim. Nada que seja menor do que a gente merece, né? E E nada de nós sem a gente. imagina a gente ter que ir para Vespasiano, Sabará, Santa Luzia para tomar um checkmate, para tomar um lambilã, sem condição, né? Exatamente, Todo gente. mundo Na nossa consumindo as vida. nossas bebidas E e a a gente não gente pode. não. Olha que loucura, né? E essa questão das catadoras, Vivi, é exatamente. A gente precisa de catadores e catadoras o ano todo. E de uma política de apoio, né, às cooperativas. Então, o Uhum. carnaval, já que a gente teve esse espaço bem sucedido, que isso seja tornado uma política pública permanente, né? Exatamente, exatamente. É muito importante que a prefeitura não surfe na onda do carnaval. E sim que a prefeitura garanta que o carnaval tem o exponencial que tem, né? E não que isso fique por conta das pessoas que trabalham no carnaval. Ô, Vivi, já para a gente ir encaminhando, eu queria trazer uma outra questão, que são os blocos afros de BH, né? Que são muitos, têm crescido esses blocos. Queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa dimensão, né? É um outro aspecto político da nossa cidade, que tem a ver também com esse carnaval que resistiu, né? Que você começou falando. Assim, conta pra gente um pouco o que que é o cenário dos blocos afro de BH. Então, é super interessante a gente falar dos blocos afros, né? Eu acho assim imprescindível, porque a cultura negra ela é imprescindível para a construção e difusão da cultura brasileira. Então, é muito importante que a gente sempre também traga centralidade para os blocos afros, né? Os blocos afros existem há muito tempo. Os blocos afros de Belo Horizonte, alguns deles são anteriores a esse processo de aumento, né, do Carnaval de BH, como o Odum Orixás, por Uhum. exemplo. O Odum Orixás é um bloco afro antiquíssimo da cidade, se não me engano, o mais antigo de Belo Horizonte, talvez de Minas. Então, a gente tem esses blocos que eles existem há muito tempo. Alguns foram se construindo ao longo do tempo, porque é assim mesmo que acontece, e eles trazem aspectos que são imprescindíveis, que são pilares da cultura negra e da cultura brasileira, e que muitas pessoas, muitas das vezes, não reconhecem esse protagonismo. Então, são blocos que trazem o matriarcado, a centralidade das mulheres, são blocos que trazem a importância das religiões de matriz africana, são blocos que mostram o quanto que referências musicais são negras, como o axé, como o afropop, como o funk, como vários outros ritmos da cultura popular, como o jexá, como o afoxé, como o samba reggae, enfim. Então, são blocos que mostram todo esse protagonismo e blocos que mostram que nós temos uma população significativa em Belo Horizonte e em Minas Gerais que é negra, né? E que isso não é tão visto. Minas Gerais é um dos estados mais negros do Muito país, bem. entendendo que o Brasil é a segunda nação com o maior número de pessoas negras fora da África, né? Então, é muito importante que os blocos trazem tudo isso para a rua. E eu espero que eles tenham vida longa e cada vez mais com mais e mais blocos. E que são blocos também que tem uma associação, que é a Bafro, que precisa também de ter todo o suporte do setor público para permanecer e para continuar desenvolvendo as suas ações. Excelente, Vivi, obrigada. Já para a gente ir encerrando, queria te pedir para você passar para a gente uma sugestão de agenda aí do carnaval, dos blocos que você vai tocar, falar por onde você vai Ai, estar nesses dias.
Ó, eu quero agradecer muito esse espaço, Luísa. Acho imprescindível que o seu mandato esteja fazendo isso mesmo, convidando pessoas para falar. Vida longa, volta a tocar no Havaianas. Pois é, gente, preciso voltar. Vai ser ótimo. E aí, esse final de semana, eu vou fazer um bloquinho, que é um bloco tricolor da Serra, lá em frente ao Clube Olímpico. A concentração é às 14 horas. Quem quiser ir vai ser maravilhoso. No bairro E Serra, né? depois, no Serra, Tá. exatamente. E depois eu vou lá para Jacuí, para o bloco CSH, que é o bloco do Conjunto Santa Helena. Boa. Ele é a tarde inteira, mas eu vou chegar lá mais por volta das 18, por aí. Mas assistam. E eu também tenho feito carnaval na região metropolitana, que eu acho assim, imprescindível que a gente descentralize. Então, no domingo, a partir das 13 horas, depois eu passo o endereço, vocês olham, tanto na minha página vi.coelho.oficial, quanto na página da Luísa. Eu vou estar num bloco que chama Cueca do Avesso, que é um bloco super legal, vinculado a uma família da Colônia Santa Isabel. Então, é incrível, tá? Como Betim? eu digo, carnaval em Betim, Boa. carnaval político. E depois, vocês vão olhando aí que vai ter Havaianas na segunda de carnaval. Alguém escreveu aqui que a Sandra de Sá vai estar com a gente. Pois é, eu Né? A vi Sandra de essa Sá vai notícia. estar. É real esse bilhete? É real esse bilhete, não é fake news. A Sandra de Sá vai estar com a gente na avenida. Então, nós temos concentração, acho que 9 horas da manhã. O bloco sai às 10, mas chega cedo, então não dá tempo. E a gente vai trocando aqui. Ah, que maravilha, Vivi. Quero agradecer demais, né? Você ter vindo aqui, conversado com a gente. Acho que né, foi uma primeira incursão nossa aqui para discutir questões que são do carnaval, mas que a gente vai levar para o resto do ano, o conjunto do mandato. E desejar um bom carnaval, né, para todas nós, com muita alegria, com muita festa, com muita animação, muitos encontros, né? E muito Bom, respeito que a gente precisa. Então, desejar que essa festa seja boa para a cidade e que a gente continue essa conversa em outros espaços. isso Obrigada aí. demais, viu? Eu que agradeço, valeu demais. Um beijo para todo mundo que está aí escrevendo milhares de mensagens super legais. Sim. Valeu, a gente se encontra na avenida. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.